A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez para trazer o resumo da lição bíblica da escola dominical. Hoje nós vamos falar da lição de número 6, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Fica aí conosco até o final, nós vamos ter uma lição muito interessante para nós e com certeza Deus vai falar no teu coração. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se já se inscreveu, dá o seu like aí, se você gostar, claro. Fica conosco aí até o final, não esqueça de dar o toquinho aí no sininho. Nós temos aí muitos vídeos aí para você assistir, tá bom? Estou feliz aí com a tua presença aí nos assistindo. Deus te abençoe, tá? Bem, então conforme eu já disse, lição 6, de 10 de novembro de 2019. A rebeldia de Saul e a rejeição de Deus é o nosso assunto de hoje. O nosso texto áureo, ele diz o seguinte: porque o pecado de rebelião, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Isso está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de 23. E também a verdade prática é muito interessante. O cristão nascido de novo não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza, com certeza, né? E a nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Samuel, capítulo 15, e os versículos vão de 17 a 28. E o objetivo geral dessa lição, desse resumo que nós vamos fazer, é ressaltar que o crente nascido de novo não cabe praticar o pecado da rebeldia, né? Então, é uma lição importante para nós e fica conosco aí até o final, ok? Bem, a lição, o tema é esse, é rebeldia, né? A rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Então, normalmente o pecado de rebelião, ele surge devido o quê? Devido ao orgulho da pessoa, entendeu? O orgulho. Quando não existe humildade na pessoa, né, em qualquer circunstância, certo? A pessoa se torna egoísta e orgulhosa. É o orgulho que traz a rebeldia, certo? Então, quando isso acontece, o orgulho, por algumas pessoas, alguns estudiosos da Bíblia, é considerado o pior, né, dos pecados, entendeu? E é um pecado, ele pode ficar escondido até o momento dele se mostrar, né? E esses pecados descarados aí todo mundo está vendo. Agora, o orgulho é algo tremendo, né? E vocês sabem que Satanás foi o primeiro orgulhoso que existiu, né? O orgulho de Satanás levou ele aqui à rebeldia, né? Então, ele não quis mais se sujeitar a Deus, ele queria construir o seu próprio reino. Por isso ele arregimentou ali a terça parte dos anjos, mas Deus não dá a sua glória para ninguém, ele foi expulso, né, do céu. E esse orgulho que levou ele à sua queda é o mesmo orgulho que ele está semeando aí no coração dos homens. Saul foi foi um dos que aceitou aí o orgulho, e esse orgulho levou ele à rebeldia, essa rebeldia levou ele à apostasia, né? Então, muito cuidado com a rebeldia, né? O rebelde, ele não vai muito longe, como foi o caso de Saul, perdeu a bênção, né? Então, nessa lição, nós vamos tratar da rebeldia do rei Saul, o primeiro rei de Israel, certo? Foi rejeitado por Deus. A sua rebeldia trouxe a rejeição de Deus. Muitas pessoas que seriam bênçãos na mão de Deus, Deus também rejeitou. Por quê? Rejeitou porque eles também foram rebeldes. O que é ser rebelde com Deus? É não querer se submeter à vontade de Deus. Entendeu? É só prejuízo. Quando alguém não quer se submeter à vontade de Deus, o prejuízo é da pessoa. Entendeu? Não deixa que nenhuma seta de rebeldia entre no teu coração. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Cuidado, né? Bem, então, a Bíblia mostra que contra a rebeldia o castigo de Deus não falha não, certo? Ele dá tempo, ele exorta, né? Mas infelizmente o orgulho não deixa a pessoa se humilhar, né? Então
Inclusive, né, o autor traz aqui uma figura sobre Israel. Israel é comparado a uma vaca rebelde, certo? Isso aí é uma linguagem campestre, né? Devido a ele várias vezes ter se rebelado contra Deus. Você sabe que um animal rebelde, né, que precisa ser domado, não é fácil. Então, Israel muitas vezes é comparado a uma vaca rebelde. Bem, nós vamos ver aqui a definição da rebeldia. O conceito, né, normalmente qualifica alguém que não obedece. É o principal, certo? A rebeldia também é caracterizada como um ato de resistência e opor-se, né, à autoridade. Pessoas que não aceitam ser submisso a autoridade nenhuma, entendeu? Não disse? Isso é orgulho. O orgulho que traz isso. A pessoa se acha mais importante do que aqueles que estão comandando ele, né? Quem de direito. Então, ninguém quer ser submisso quando ele é orgulhoso. A obstinação constante também, né? Então, a Bíblia mostra que o cristão deve vigiar para não se rebelar contra Deus, certo? Primeiro, não se rebelar contra Deus. Nós, como crentes, devemos entrar no padrão da Bíblia. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Diz que só os humildes que faz isso, certo? Humilde de coração. Os exaltados, né? Aqueles que se acham melhor, que não precisam. O orgulhoso é assim, ele não precisa de ninguém, precisa de todo mundo, né? Então nós devemos tomar cuidado para não se levantar contra Deus, desobedecer a Ele, né? E ser rebelde. Também não devemos ser rebelde também para com os pais, né? Filho rebelde é a pior tristeza para o pai, né? Até hoje eu não vi nenhum filho rebelde se dar bem. Agora os humildes que submeteram à vontade dos pais, porque os pais querem os bens dos filhos, né? Esses se deram bem, certo? E também não devemos, né, se exaltar, devemos aceitar a autoridade dos líderes, né? E as autoridades, líderes até da igreja também. Vamos ser submissos, né? Isso aí é importante para a nossa vida. Depois nós vamos ver quando é que nós não devemos ser, né? Daqui a pouquinho. Número 2 aqui, da parte 1, o aspecto bíblico. Algumas passagens do Antigo Testamento, como Jeremias 3, 23, né? Nós não tem tempo para ler, mas você vai gravando aí e pode ler na tua Bíblia. 3, 23, Jeremias 31, 22, mostra Israel como filhos rebeldes que escolheram o mal para viver uma vida de pecado. Escolheram o mal, ou seja, nós, como Adão, temos a capacidade de decidir se obedece a Deus ou não. A pessoa escolhe o mal, vai colher o que plantou, né? Então, rebeldia no Antigo Testamento, com um significado forte de apostasia, abandonar Deus, né? Pessoa rebelde, ele abandona Deus, ele não quer saber de Deus, né? Então, tem o significado de apostasia, de abandonar Deus e voltar às práticas horríveis, pecaminosas, adoração a ídolo, né? Para o cristão, a Bíblia diz que não reine o pecado na vossa vida. Nós fomos salvos, somos novas criaturas em Cristo Jesus, está lá em 2 Coríntios 5,17, certo? Então, não tem como um cristão achar que ele pode viver bem com Deus e bem com quem o lidera, se ele é um rebelde. Isso aí não cabe mais para um cristão. Então nós devemos evitar a rebeldia, a desobediência, porque isso aí não vai levar a gente a lugar nenhum, entendeu? Então o aspecto bíblico aqui é esse. Eu quero ler aqui depois algo muito importante que tem aqui para a gente analisar bem essa rebeldia, ok? Bem, a rebeldia aqui é o cristão e a rebelião, certo? Vamos lá, o cristão e a rebelião. Bem, segundo a Bíblia, o cristão deve respeitar todas as autoridades, certo? Nós não devemos ser vistos pela sociedade como pessoas rebeldes, entendeu? Pessoas exaltadas, pessoas que não se submetem. Isso aí não é um bom testemunho, lógico, né? Então, inclusive, devemos respeitar os líderes da igreja, jamais a insubmissão, né?
rebelar-se contra. Tem gente que ainda faz igual o inimigo das nossas almas, além de se rebelar contra Deus, ainda arrasta uma turma para o lado dele. Isso aí que é o pior ainda, né? Então, nós devemos, ao contrário, em vez de se rebelar pelos líderes, vamos orar por eles, certo? Isso é muito importante. Então, aqui tem os versículos que nos mostram que nós devemos ser submissos às autoridades. Romanos, capítulo 3:1, né? É 3:1 em diante. Todo o capítulo. 1 Timóteo 2:1 e 2, certo? Para você ler depois com calma. Então, quando o cristão não deve se submeter às autoridades e às leis? Uma boa pergunta, né? Você pode me perguntar, pastor, quando é que eu não devo me submeter à lei nem às autoridades? Eu vou te dar a resposta. Quando as autoridades e as leis violam os princípios bíblicos. Aí você não é obrigado a obedecer à lei. Quando falaram para Pedro, a lei é essa, você não pode mais falar o nome de Jesus. Aí o que Pedro falou? Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Em outra situação, o que ele diz? Não podemos deixar de obedecer a Deus para obedecer aos homens. Desde que a lei dos homens não entre em conflito com a palavra de Deus, você obedece. Agora, desde o momento que para mim obedecer a lei humana eu tenho que desobedecer a Deus, estou fora. Eu não vou deixar de desobedecer a Deus para obedecer aos homens, certo? Então, Pedro não foi grosso, não xingou, né? Nós vemos aí na internet as pessoas se rebelando e xingando, fazendo, você não sabe nem ser crente ou ímpio. Então, é uma confusão tremenda, as pessoas não se respeitam um ao outro. Isso aí é uma coisa muito triste, entre crentes, né? Bem, você lembra que os 3 jovens lá na fornalha, eles foram levados lá e falaram, ó rei, eles não querem se dobrar diante da sua imagem. Então o rei furiosamente chamou ele, vem cá, é isso? Sabia que eles eram amigos de Daniel, né? Então ele teve um pouquinho de paciência, mas está virado. Ele falou, vem cá, é verdade que vocês disseram que não vão se prostrar diante da minha estátua, aquela estátua de ouro? Eles falaram, não vamos não. Ele falou, então eu vou julgar vocês dentro da fornalha e eu quero ver se existe algum Deus que vai livrar vocês da minha mão. Aí o que eles responderam? Xingaram, brigaram, se revoltaram? Não. Eles falaram, olha rei, isso aí não cabe nem a gente responder. Por quê? Porque se Deus quiser nos livrar, ele livra. Se ele não quiser, ele não livra. Mas fica sabendo só de uma coisa, nós não vamos adorar a tua estátua. Ponto final. Ele irado julgou lá e você já conhece a história, não aconteceu nada, Deus salvou eles. Entendeu? Mas eles, de uma forma simples, educada, mais firme, não cederam, né? A pressão era grande, mas eles não cederam à imposição do rei. Então, quando a lei ela vem em conflito com a palavra de Deus, eu vou deixar a lei e vou cumprir a palavra de Deus, certo? Que a palavra de Deus está acima, ok? Agora, quando não há conflito, é normal, então eu vou obedecer a lei dos homens, velho. Qual o problema? Né? Eu não posso ser rebelde, ok? Eu tenho que ser de uma forma obediente no horizontal e no vertical. Romanos 13 em diante, versículo 1 em diante. Bem, vamos para a parte 2 aqui, a rebeldia de Saul. Né? Saul ele não cumpria a ordem divina, certo? Por ordem de Deus, Samuel nunca fez nada dele mesmo, né? É um cuidado que a gente tem, não está impondo às pessoas coisa do nosso próprio coração. Nós temos que impor, quando for necessário, as coisas que Deus nos impõe a fazer, né? Então, por ordem de Deus, Samuel ordena ao rei Saul que, né, matasse todos os amalequitas. Por quê? Porque a medida dos seus pecados já estava completa, certo? Na verdade, os amalequitas ali estavam debaixo do juízo de Deus. Acabou, certo? Você não sabe quando alguém está debaixo do juízo de Deus. Quando está, não adianta, certo? Mas aqui Deus mostrou isso. Então, ele tinha que acabar com todos os amalequitas. Isso aí evitaria até que o mal maior se espalhasse, né? Então, agora, e deu outra ordem. Eles não poderiam tocar em nada dos despojos do amalequita.
Nada. E Saul, o que Saul fez? Junto com seu exército, aniquilou, mas não matou o rei, o Agag, e pegou todos os despojos, entendeu? Dos amalequitas. Ou seja, Saul, ele não obedeceu a ordem divina, ou obedeceu pela metade. Deus mandou destruir todo mundo, ele não destruiu o rei, né? Deus falou para não tocasse nada, ele trouxe os despojos para adorar, para fazer sacrifício, entendeu? Então, Saul, ele não obedeceu a ordem divina. Com seu exército, ele não destruiu o rebanho do inimigo. Era o que Deus queria. Agora, as coisas de prata, de metal, seriam queimadas a fogo para santificar, né? Segundo o conceito do Velho Testamento. Então, não destruiu o rebanho do inimigo, né? Ficou, ó, olho grande, e ainda preservou a vida de Agag. Quer dizer, uma tremenda de uma desobediência, né? Então, isso aí desagradou a Deus, entendeu? Deus não mandou fazer isso. E ele fez isso deliberadamente, entendeu? Ele não fez isso assim, não, nada, já foi tudo planejado. E ele ainda tentou se justificar. Não, isso aí é para fazer sacrifício, né? Cada hora ele arrumava uma desculpa, mas o que ele não queria mais era obedecer a Deus. Ele já estava desviado mesmo, já estava na apostasia, ali estava meio... Por isso que Deus rejeitou logo, certo? Número 2 aqui, da parte 2, Deus se arrependeu em relação a Saul, entendeu? Isso aqui é muito interessante, certo? Deus se arrependeu em relação a Saul. Isso devido a Saul deixar de executar a sua vontade. Ele não executou mais a vontade de Deus, ele nem estava disposto a fazer mais isso, porque às vezes a pessoa não obedece, foi uma bobeira que ele deu, uma fraqueza e tal, mas ele não está disposto a não obedecer mais. Ele volta, se arrepende e volta, entra pelo caminho de novo. Mas Saul não estava mais disposto a obedecer a Deus, ele estava disposto a seguir o seu caminho, fazer as coisas do jeito dele. Era isso que ele queria. Tanto é que ele não queria Deus no reinado dele. Então ele nem trouxe a arca, né, para o reino dele, porque ele não queria Deus no negócio dele. É uma coisa incrível. Ele realmente, Israel teve o rei que merecia. Ele não queria um rei igual às outras nações, então aguenta, né? Então, se arrepender aqui, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei, e se arrepender aqui significa sentir profundamente, um lamentar. Essa expressão aqui, ela significa, em relação a Deus, a mudança de relacionamento com Saul. Deus mudou o seu relacionamento com Saul. A partir daquele momento, esse arrependimento significa que Deus se entristeceu com aquelas atitudes, porque ele sabia que ele tinha tudo para fazer as coisas certas, não fez porque não quis. Então Deus mudou o seu relacionamento com a pessoa do rei Saul. Isso aí é uma coisa que desagrada a Deus, a rebeldia, a desobediência descarada, né, que ele teve sem um mínimo de arrependimento. Quando Samuel chamou ele à responsabilidade, ele arrumou um monte de desculpa. Eu dei ouvido ao povo. Vai lá, me honra diante do povo. Samuel, não, eu vou embora. Mas depois Samuel foi lá. Ele, mesmo sabendo que está mal com Deus, ele queria mostrar para o povo que estava tudo bem. Olha só o caráter dele, né? Então Deus, ele não tolera pecado dessa natureza. A desobediência descarada dessa maneira ele não tolera, né? Por isso que ele rejeitou Saul, certo? Porque olha só, nenhuma atitude para agradar a Deus, ela pode substituir a obediência. Saul disse que não matou os animais porque ele queria sacrificar ao Senhor. Mentira, entendeu? Mais uma desculpa que ele arrumou. Depois ele disse que pecou porque ele teve medo do povo e cedeu à vontade do povo. Uma hora ele disse que era para sacrificar, outra hora ele disse que era porque o povo quis. Então ele estava perdido também, querendo enrolar Samuel. Mas Deus sabe de tudo, né? Então Deus não tolera esse pecado dessa natureza. Não adianta ele querer fazer sacrifício com aquilo que Deus mandou destruir. Então Deus, ele deixa claro que nada pode substituir a obediência. A pessoa é desobediente e depois quer fazer alguma coisa para agradar a Deus. Está perdendo o tempo dele.
certo? Não é assim que funciona com Deus. Deus não entra, Deus não deixa se levar por essas coisas. O cara está em desobediência, não quer obedecer, aí vai fazer uma outra coisa para agradar, aí não resolve. Às vezes com as pessoas, né? Você desagradou a pessoa, não obedeceu, mas depois você dá um presente a ele, né? Aí fica tudo em casa. Com Deus não, certo? Deus não. Então não adianta sermão bonito, oração bonita, atitude bonita, construção bonita, certo? Nada disso substitui a obediência. Nada disso vai agradar a Deus, a não ser a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nada pode substituir a obediência, certo? Porque a rebeldia leva à apostasia, certo? Número 3 ainda aqui da parte 2, nós vamos ver aqui, né? A rebelião, certo? A rebelião como pecado de feitiçaria, certo? Nós vamos ver aqui. Bem, como o pecado de feitiçaria? Alguém pode achar isso muito pesado, né? Mas essa expressão significa completa apostasia, entendeu? A rebelião quer dizer negação da autoridade divina. Quando a pessoa nega a autoridade, não aceita a autoridade divina, isso aí é uma rebelião, entendeu? Eu volto repito, lá no céu aconteceu isso com Satanás. Lúcifer, ele não quis aceitar a autoridade de Deus. Eu subirei ao céu, acima das estrelas, e serei semelhante ao Altíssimo. Isso era o pensamento dele. Mas o Espírito Santo já estava sabendo e já tinha determinado a sua derrota, né? Então, rebelião quer dizer negação da autoridade divina. E feitiçaria é reconhecer outro poder acima de Deus. Entendeu? Então, não há nenhum valor em sacrifício, certo? Para Deus não adianta, é sacrifício de tolo, certo? A Bíblia diz que as nossas obras de justiça, elas são comparadas a trapo de imundício, entendeu? Uma coisa nojenta. Quando a pessoa quer enganar Deus com boas obras, para conseguir o que quer ou para ser salvo. Só quem salva é Jesus, é o sacrifício dele, só há um caminho, é Jesus, né? E também para agradar a Deus é obedecer. Mais uma vez repito, obedecer é melhor do que sacrificar, entendeu? Então, não há nenhum valor em sacrifício quando se quebra os seus mandamentos, entendeu? Por desobediência deliberada, isso aí que é a palavra triste, deliberada, certo? Colocar a vontade de Deus em segundo plano é outra bobeira que as pessoas fazem, entendeu? Eu não vou me rebelar contra Deus, mas a minha vontade está em primeiro lugar, está se rebelando. Você não vai conseguir nada. As pessoas têm que... Deus, ele não aceita nada em cima do muro, Deus não aceita nada meio termo. Sim, sim, não, não. Não adianta as pessoas virem com meio termo para Deus, gente. Deus não aceita isso. Deus é onisciente, ele sabe tudo. Entendeu? A gente engana as pessoas, mas a gente não engana Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Deus quer sinceridade. Deus não quer a gente com cera na cara, não. Entendeu? Nós temos que ser sinceros com Deus. Deus só aceita da nossa parte a sinceridade. Nada de meio termo. Nada de mais ou menos. Não. Ou tudo ou nada. Ou obedece ou desobedece. Certo? Então, a rebelião ela é tão maléfica quanto a adivinhação. Eu nunca fui num centro espírita, eu nunca fiz macumba, eu nunca fiz feitiçaria. Pois é, mas é rebelde? Então é a mesma coisa. Para Deus é. Rebelião é como pecado de feitiçaria, mesma coisa. Entendeu? Agora, quanto à adivinhação, a adivinhação rouba a glória de Deus. Infeliz é aquele que quer impor a sua vontade sobre Deus. Às vezes as pessoas temosas, eles vão impondo a sua vontade, impondo, e ganhando cansaço, até que eles conseguem o que querem com a sua teimosia. Agora, com Deus, nenhum teimoso se dá bem. Se você se dá bem no horizontal com a sua teimosia, no vertical com Deus, você pode desistir que tu não vai se dar bem, não. Tá? Ninguém nunca se deu bem. Nenhum teimoso se cria com Deus, ok? Bem,
Saul, vamos para a última parte agora, número 3. Saul, um líder sem critério. Por quê? Ele não sabia esperar. O salmista, o Davi, ele disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha a diferença. Saul não esperava nada, não tinha paciência para nada. Tudo que demorasse, ele entrava em pânico. Entendeu? Então, com as coisas que realça, né, uma das coisas que realça a incapacidade de Saul para ser líder, que mostra a sua incapacidade, era a sua impaciência. Uma pessoa impaciente, ele dificulta a sua liderança e ele traz problema para o seu liderado. Uma pessoa que não tem paciência, ele não é apto para ser líder. A verdade é essa. Quem não sabe esperar o tempo de Deus não pode ser líder. Entendeu? Ele está ali de penetra. Entendeu? Então, ele teria que, Saul aqui, ele teria que esperar Samuel chegar. Isso significa o quê? Esperar Samuel? Não, está tudo na mão de Deus. O povo ficou apertando, aí eu tive tudo desculpa, ele botava a culpa tudo nos outros, ele não assumia nada. A outras pessoas é que eram culpadas. Então, Saul ofereceu, olha só o que ele fez, ofereceu o sacrifício sem ser sacerdote, igual Uzias, né? Uzias também fez assim, ele foi oferecer, queria entrar no templo para oferecer sacrifício, os sacerdotes não deixaram e queria entrar à força. Quando ele entrou, a lepra brotou na sua testa. Ele mesmo saiu correndo do templo e nunca mais voltou para reinar. Seu filho reinou em seu lugar. Por quê? Porque ele quis fazer uma coisa que não era o ofício dele, era rei, não era sacerdote. Certo? Então, ele errou aqui também, Saul. Saul já estava leproso espiritualmente, né? Já estava perdido mesmo, não precisava nem leprar ele fisicamente, que espiritualmente ele já estava leproso, né? Então Saul ofereceu sacrifício sem ser sacerdote. Isso significa o quê? Arrogância, né? Não só pressa, mas arrogância. Não esperou Samuel para receber a bênção de Deus, nem estava interessado, certo? Temos que esperar o momento de Deus, pois ele age no momento certo. Última parte. Saul foi rejeitado, né? Sua rejeição foi o quê? Devido não esperar a ordem de Deus. Então, algumas características que marcaram a rebelião de Saul. Primeiro, irreverência, certo? Com a ordem de Deus, não estava nem aí se Deus ia gostar ou não. O irreverente é assim, ele não está nem aí para o que Deus vai pensar dele, ele não está pensando que ele vai fazer o que ele quer, certo? Infeliz, né? É aqueles que estão debaixo de um cajado, de um rebelde. Isso é triste, né? Outra coisa, ele fez um voto tolo, né? Aquele voto que quase que o filho dele morre, que ele não estava nem aí se o filho morresse. Vê como é que ele é, nem amor o filho ele tinha. Ele fez aquele voto tolo. Infidelidade na guerra contra os amalequitas. Desobediência às palavras do Senhor. Assim Deus rejeitou Saul. O que aprendemos nessa história toda? Devemos restritamente obedecer a Deus, aos seus desígnios e servir a Ele de todo o coração. O que Deus quer da gente é isso, pessoal. Vamos ser aquela pessoa que tem o coração obediente a Deus. Como disse Maria, quando o anjo apareceu a ela, ela disse: eis-me aqui, faça segundo a sua vontade, eis aqui a serva do Senhor. É isso que Deus quer da gente. Por isso que ela hoje é uma bem-aventurada, né? Por quê? Porque ela cedeu à vontade de Deus. O próprio Jesus disse, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele foi humilde para dizer: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Satanás é totalmente diferente. Ele só quer fazer a vontade dele. Para ele não tem mais jeito. Mas Jesus não veio fazer a vontade dele, veio fazer a vontade do Pai. Então, querido, é essa lição. Concluindo aqui, o que é ter sucesso no ministério? A conclusão que o autor nos traz aqui é ter agenda concorrida? Um estilo de vida confortável? Não, o sucesso do ministério não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa a Deus, a palavra de Deus.
Assim Salomão escreveu: é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Que Deus nos ajude a obedecer e viver para a sua glória. Saul começou muito bem, terminou muito mal. Por quê? Deixou a seta do diabo, do orgulho e da teimosia entrar no seu coração. Se apostatou. Então, que Deus te abençoe. Professor, que você dê uma boa aula, certo? Que esse resumo aí possa te ajudar, ok? E não se esqueça, dá o toque aí no sininho para receber novos, estudos, novos vídeos. E não deixe de dar o seu like. Se não se inscreveu, se inscreve aí e me ajuda aí a ranquear o nosso canal, tá bom? Um abraço e até a próxima lição e que Deus te abençoe, tá bom? Um abraço.